Gostaria de cumprimentar os professores Fernando Horta e Zamir Assis pelo convite, pela oportunidade de estar participando deste evento. O nosso tema versa sobre o ensino superior, a utilização de metodologias ativas e a questão do curso de Direito nos seus vieses, nas suas concepções tradicionais e os desafios que a inovação, as novas gerações, elas vêm impor. Nós vamos pensar primeiro, então, nessa dicotomia. Como pensar o curso de Direito na sua tradicionalidade e na estrutura das suas aulas, na ementa da sua matriz e agora com as novas urgências, com os novos desafios. Então nós temos que o ensino superior ele passa por algumas transformações. E o curso de Direito, embora seja um curso muito tradicional e muito clássico, ele não ficou de fora desse contexto e dessas exigências. Hoje nós precisamos pensar o estudo, o ensino jurídico com foco no aluno. O aluno é, então, o protagonista. O centro essencial da atividade não vai estar naquele que ensina, e sim naquele que vai aprender. Mas o que é aprendizagem? Como a gente aprende? Como os nossos alunos aprendem? Quem são os nossos alunos? Então nós temos alguns fatores que vão interferir nessa aprendizagem, como por exemplo a motivação, as estratégias que serão utilizadas para concentração, interesse e engajamento desse nosso aluno. Então motivar o aluno é função do professor. O aluno que está motivado para o aprendizado, ele está propenso a aprender. E aí, qual que é a postura que o professor vai ter que desenvolver? Quais são as habilidades que o professor vai ter que desenvolver para que ele possa motivar o aluno? Então, o professor, ele não é somente aquele conhecedor técnico. Então, ele precisa desenvolver algumas habilidades que são essenciais para que o aprendizado possa ser eficaz. Então, algumas das posturas que a gente espera do professor é que ele tenha um entusiasmo com a atividade que ele exerce, haja uma proximidade do aluno para a aplicação do conteúdo lecionado, haja variação das estratégias das aulas, da forma como aquilo é ensinado. E aí a gente busca a utilização de vários recursos, que a gente chama de recursos instrucionais, recursos audiovisuais e também lança mão da tecnologia. Mas é importante fazer uma ressalva, porque só a tecnologia jogada de forma não estratégica, não estruturada, não vai fazer com que o aprendizado seja eficaz. Então, mais uma vez, a gente volta para a figura do professor no sentido de centralizar esse aluno para que ele próprio, de forma autônoma, seja o protagonista dessa atividade de aprendizado. Então, a gente volta que essa participação ela é importantíssima e colocando sempre o discente, o aluno acadêmico, como protagonista dessa aprendizagem. Nós utilizamos algumas metodologias ativas, como salas de aulas invertidas, as aulas invertidas, e eu gosto muito de pensar a respeito da pedagogia inaciana, porque a pedagogia inaciana, ela traz o aluno para o centro. O professor ele deve ser, então, este mediador para que o aluno aprenda a aprender e o faça para o resto da vida. Então, o professor ele não vai ser um repetidor de ideias, de conceitos, de teorias. E aí isso vai envolver várias competências, o trabalho em equipe, a paixão, a inovação, os resultados, os valores, os desafios, a questão da dinâmica, da cooperação, da responsabilidade. A questão da tecnologia também a gente já pontuou, que é super importante o seu uso. E hoje a gente tem uma percepção seguinte, que como era a escola, as universidades, como era o curso de Direito do século XIX, como são hoje os nossos alunos do século XXI e como são os cursos de Direito do século XXI. E aí eu gosto muito de pensar na própria estrutura física da sala de aula, porque nós temos uma sala de aula do século passado, que ela tem uma estrutura muito parecida, se não igual, à estrutura da sala de aula dos dias de hoje. O professor no centro, os alunos enfileirados, um atrás do outro, e isso a gente não vai contemplar essa mudança de valores, de exigências, de desafios do nosso tempo. Estamos trabalhando com múltiplas gerações e eles demandam da gente, dos nossos professores, algo novo. Técnicas de gamificação também são utilizadas como formas de metodologias ativas. Interessante trazer
pontuar também a importância do tradicional, porque o curso ele ainda demanda aulas expositivas, ele ainda demanda um estudo das doutrinas, da legislação. Então não é abandonar a questão do tradicional, mas é ir implementando as inovações, as novas formas de ensino e aprendizagem, para que isso possa acompanhar o desenvolvimento e a evolução do mundo e das coisas. Mas o que é bom, acho que a gente tem sempre que continuar e aperfeiçoar. Então não é abandonar os métodos tradicionais, mas aperfeiçoá-los. E aí eu termino com uma frase de Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Obrigada. E a contribuição, o trabalho que eu gostaria de apresentar é uma experiência prática que nós tivemos no curso de Direito do Centro Universitário UNA, Unidade Contagem. Eu assumi a coordenação desse curso em 2013, o curso estava ainda no 3º período, e o grupo de professores, juntamente com a coordenação, nós fizemos uma proposta de começar a discutir uma forma diferente de ensinar o direito. Era necessário utilizar metodologias ativas, metodologias diferenciadas de ensino, de forma que a gente não esperasse só o 7º período para que o aluno começasse a ter uma vivência prática. Por que esperar o 7º período? A gente já poderia começar desde o início. E uma das primeiras práticas que nós fizemos foi com a disciplina de processo civil. Então a professora, quando ela iniciava o processo de conhecimento, no 4º período, ela já ensinava, né, a petição inicial, a contestação, mas os alunos elaboravam peças. Claro que ela não cobrava com o mesmo rigor que nós cobraríamos essas peças no 7º período, mas ali o aluno já vivenciava. Então ela ensinava os requisitos processuais no CPC da petição inicial, e o aluno fazia a petição inicial. Depois ela passava para a defesa, aí eles trocavam os trabalhos e aí faziam a defesa do grupo que tinha feito a petição inicial. E assim foi na parte de recurso, na parte de execução. Quando os alunos chegavam no 7º período, que aí eles tinham as disciplinas de prática real e prática simulada, o aluno já chegava fazendo a petição com muito mais propriedade. Procuramos também algumas formas de fazer jogos jurídicos. Então nós replicamos o SUMAE do professor Ricardo Fragelli da USP, que é utilizado nas engenharias, e fizemos a adaptação para o direito e promovemos esses jogos com diversos conteúdos do módulo. Uma outra prática que foi muito exitosa, que se tornou frequente no curso, foi o júri simulado. Mas esse júri simulado é diferente. Ele era feito pelo juiz titular da comarca. Então a gente fez uma parceria com o Tribunal de Justiça. E no primeiro caso, no primeiro semestre que nós utilizamos isso, pegamos um processo que já estava arquivado no fórum, né, eles nos deram cópia, de um homicídio culposo, no qual o réu foi absolvido por falta de provas. E aí esse processo nós levamos, o 7º período representou o Ministério Público, o 8º período representou a defesa, fizeram ali todas as fundamentações devidas. No dia da simulação as turmas participaram, e aí no processo original o juiz havia absolvido por falta de provas. Nesse processo simulado ele condenou, porque as provas apresentadas foram extremamente coerentes, convincentes, né, e adequadas aí ao processo. Esse tipo de experiência ele marca toda a trajetória do aluno. Outra prática, visitas técnicas, mas visita técnica associada ao conteúdo. Então os professores de penal sempre intercalavam o conteúdo com a ida nas penitenciárias. Trabalhos interdisciplinares, nós criamos algumas metodologias ativas, associando diversos conteúdos do módulo. Isso era feito de forma estruturada e elaborada no início do semestre e desenvolvida ao longo do curso. Essas turmas, quando elas iniciaram, né, começaram a fazer o exame de ordem, nós tivemos uma aprovação assim, fora do normal. Nosso índice de aprovação girou em torno de 40% a 60% dos alunos, e depois nós ganhamos o selo OAB Recomenda. Então, no triênio 2016-2019, só 9 instituições privadas de ensino conseguiram o selo em Minas Gerais, e a UNA Contagem foi uma delas. Vendo os resultados dos alunos, tanto na aprovação da OAB, quanto no diferencial que ele traz para o mercado, eu realmente acredito que a utilização de metodologias ativas é o caminho para que a gente consiga efetivamente, né, proporcionar ao aluno um ensino de